nosso Senhor Jesus, amém? Hoje é o último domingo que nós estamos tratando sobre o tema de avivamento. Essa noite eu fui preparar a ministração para essa manhã. E Deus colocou algo no meu coração que depois que eu li essa palavra na Bíblia, minha cabeça já não conseguiu ir para outro lugar. Olhando aquilo que estava acontecendo na palavra de Deus, eu falei: Senhor, eu quero isso. O que é isso? Eu vou compartilhar com você. Existem dois momentos, e eu queria muito, se me perguntasse assim, tem várias histórias na Bíblia que eu gostaria de estar. Não sei qual que você mais gostaria de estar. Eu gostaria de estar em várias. Mas uma passagem da Bíblia mexe muito comigo. Muito. Que essa eu acho que impactaria qualquer pessoa que verdadeiramente conheceu o Senhor, teve um momento com Deus, Deus se revelou para ele. E por incrível que pareça, talvez você tenha pensado, de repente, foram as águas do mar se abrindo. Não é essa cena. É a cena onde Moisés está vendo a sarça pegando fogo. Também não é. Jesus ressuscitando Lázaro. Também não é. Ver Davi sendo ungido no meio dos seus irmãos. Também não é. Ver a vida de Elias sendo sustentado por corvos. Também não é. Eu posso que te marcaria muito. É acordar e dormir e ver a morada de Deus todos os dias diante dos meus olhos. Quanto que aconteceu isso? Eu acho que todos os períodos, eu acho que esse para mim foi um dos tremendos da vida do povo de Israel. Diz a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo número 25. Que todo o povo deveria trazer uma oferta para que fosse levantado o tabernáculo do Senhor. E diz a palavra de Deus que eles trouxeram as ofertas, levantaram o tabernáculo, que era uma tenda móvel, porque eles eram nômades, eles não tinham uma terra, eles não tinham um templo. E diz a palavra de Deus que no finalzinho, quando Moisés montou tudo, fez tudo conforme Deus disse. A Bíblia diz que Deus entrou no tabernáculo e quando era de manhã, imagine você morando numa tenda no deserto e quando você abrir sua tenda, você dá de cara, porque ela ficava no centro, o tabernáculo ficava no centro. Você olhava e via uma nuvem de glória naquele lugar. Quando você fosse dormir, você olhava à noite, tinha uma coluna de fogo que desceu ali dentro daquele lugar. Imagine o que é essa oportunidade. E aí, como nós estamos falando sobre avivamento, a coisa que eu mais desejo é que eu e você sejamos avivados no poder do Espírito Santo de Deus, com esta glória de Deus. Mas a Bíblia diz de um segundo momento, que aconteceu da mesma maneira. Eu quero ler esse momento com você. Um homem decide fazer uma oração. E esse homem é Salomão, só que agora ele constrói o templo.
Edifica o templo que Deus tinha dado tudo para o seu pai Davi. Agora ele vai edificar o templo. E diz a palavra de Deus que ele faz uma oração. E eu quero nesse momento, já no início da pregação, fazer essa mesma oração para a tua casa, para a minha casa, para este lugar. Não importa se você está desviado, não importa se você está frio, não importa se você está apático, não importa se você não tem esperança, não importa a condição da sua vida, eu creio no que eu vou ler agora. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo 12. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de cinco côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a puseram no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, pessoalmente, o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contanto que seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuírem segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste aos seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto e lavas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor de coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro
que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltar para esta casa, ouve tu dos céus do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolhestes, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja. A tua terra onde forem levados caírem em si, e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem dizendo, pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolhestes e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e sua súplica faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, teu servo. Capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Eu creio que este lugar é casa de Deus. Amém? E como não existe oração sem resposta, Deus traz uma resposta para Salomão. E a resposta de Deus para ele, eu tomo posse para a nossa vida hoje. Não importando as coisas que estejam acontecendo. Porque o que Salomão orou aqui, ele orou e disse, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se perder, pecar, for levado cativo, estiver sofrendo, a terra estiver sofrendo, por causa do posicionamento do teu povo, quando nós orarmos, Senhor, lembra-te da tua misericórdia e perdoa os nossos pecados. Este é o princípio de um avivamento. Quando nós clamamos pela ação poderosa de Deus no nosso meio. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Eu não sei dos teus pecados. Eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo. Mas aqui é casa de Deus. É lugar da presença de Deus. E Deus liberou a palavra. E Deus disse para ele:
Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a vossa terra. Aleluia. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Levante as suas mãos. É momento de você orar. Eu falei: Senhor, eu queria tanto ter vivido esse momento e ver fisicamente isso. E aí o Espírito Santo ministra no meu coração. Contempla pela fé a minha presença e sinta no teu espírito o meu espírito, e receba fogo na tua vida. E é isso que eu quero em nome de Jesus. Que a tua vida seja um altar ao Senhor, e que haja fogo sobre você, haja fogo sobre o teu coração, que o Senhor venha trazer avivamento. Apóstolo, mas eu pequei. Ele é aquele que perdoa os teus pecados. Apóstolo, mas eu me afastei dos caminhos do Senhor. Ele é aquele que te traz de volta. Apóstolo, estou em situação de calamidade. Ele é aquele que cessa este momento na tua vida, e ao invés de vergonha, Ele te dá dupla honra. É essa a palavra de Deus, porque eu estou com os olhos atentos para este lugar, eu estou com os meus ouvidos abertos para ouvir a oração que se faz neste lugar. Então eu convido você, toda a igreja, a se humilhar na presença de Deus, olhar para dentro de si e reconhecer o quanto é pecador. Se humilhar com a boca no pó e dizer: Senhor, perdoa a nossa maldade, te agrada de nós e manda fogo do céu sobre o teu altar. Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor ministra no meu coração, é assim que nós fazemos. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada vida aqui o teu perdão. Eu declaro em nome de Jesus: vem com tua glória sobre nós, Senhor. Apaga os nossos pecados. Derrama do teu perdão, Senhor, nesta manhã. Marca as nossas vidas com unção, com o poder da tua glória, Senhor. Vem restaurar aquele que está fraco. Vem fazer valer a tua palavra em nossas vidas. Aquele que não tem força, aquele, Senhor meu Deus, que se afastou dos seus caminhos, aquele que estava na vida de pecado. Ó Senhor, age com a tua misericórdia sobre nós. Eu te peço, Senhor, perdoa a nossa nação, Senhor. Perdoa, Senhor meu Deus, a humanidade, porque as guerras têm se levantado. Sara a nossa terra, sara a nossa casa, sara a nossa família, Senhor. Nós oramos neste momento não somente pelo nosso Brasil, nós oramos, Senhor meu Deus, por todo o mundo, e te pedimos, Senhor, coloca as tuas mãos, faze conhecida a tua glória nesta terra. Mostra o teu poder, mostra, Senhor meu Deus, a tua glória, mostra a tua glória ao teu povo, Senhor. Começa na tua igreja, a embaixada dos céus da terra, que tem uma oração mais poderosa do que o início, que tem uma oração mais poderosa que qualquer arma, porque a nossa arma é poderosa em Deus
Jesus, para destruir pensamentos humanos. E nós declaramos, Senhor, todos os pensamentos cativos ao teu Espírito. Em nome de Jesus, sobre a enfermidade caia. Toda palavra de derrota caia. Eu declaro, em nome de Jesus, o povo abençoado. Em nome de Jesus, vai profetizando sobre a tua casa. Vai profetizando sobre os teus filhos. Abre a tua boca e ora. Abre a tua boca e profetiza. Vem com a tua Shekinah, Senhor. Cura, Senhor, as nossas vidas. Cura o enfermo, Senhor. Restaura a vista aos cegos. Coloca veste de alegria, Senhor. Este é o teu povo que se chama pelo teu nome. Homens e mulheres que foram alcançados pela sua graça. Homens e mulheres que falham, que pecam, mas que tem um Deus bondoso, misericordioso, gracioso, tão cheio de amor por cada um de nós, Senhor. Eu sei que Tu está com cada um de nós. Eu sei que a Tua boa mão tem estado sobre este lugar. Te agrada de cada um de nós, te agrada deste altar, te agrada das nossas vidas, Senhor. Nós queremos a Ti como único e eterno Deus. Aceitamos a um único e suficiente Salvador. E só temos o único Espírito que nos guia, o Teu Espírito Santo. Este é o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Aplaude ao Senhor e adore a Ele. Aleluia. Você pode sentar, só não pode deixar de dar glória. Eu sei, obrigado, Ministério do Louvor. Eu sei que nós temos os nossos compromissos. Mas quando eu olho para essa história, a Bíblia diz que o culto não durou 2, 3 horas. Foram dias de adoração ao Senhor. A presença de Deus se manifestando no meio de todo o povo. É o que eu mais quero para mim e para a sua vida. Que Deus se manifeste na tua casa. Eu falei, Senhor, esses dias que nós temos ministrado aos domingos, são ministrações tremendas. Quando olhamos desde o primeiro domingo que nós vimos o poder, a unção que estava sobre a vida de Cristo e quais eram as características, em Isaías 61, que Deus não vem sobre a vida de ninguém sem propósito. Diga assim comigo, Deus não faz nada sem propósito. Às vezes nós atrapalhamos a nossa agenda porque fazemos coisas sem propósito, não tem foco, não tem um objetivo definido. Você precisa ter um objetivo definido em cada ação da sua vida. Você precisa ter propósito. Diga assim, eu preciso ter propósito. Até o momento que você fica sem fazer nada, descansando, tem um propósito, que é qual? Descansar. Qualquer coisa que você for fazer deve ter propósito. E Deus é assim. Deus, Ele faz todas as coisas com propósito. Você precisa estar na casa do Senhor com um propósito.
Mas qual o propósito, apóstolo? O propósito de buscá-lo, o propósito de adorá-lo, com toda a tua vida, amém? Com todo o teu entendimento, com todo o seu sentimento, tudo que há em você, você precisa colocar no altar do Senhor de todo o teu coração. Você precisa colocar sentimento naquilo que você prega, você precisa colocar sentimento na sua oração, você precisa colocar sentimento em tudo que você faz na casa do Senhor. Por quê? Porque você não faz para o homem, você faz para Deus, e Ele conhece os teus sentimentos, Ele conhece as tuas motivações, Ele conhece o que está dentro do seu coração. Amém? E Jesus nos ensinou tão lindamente que uma pessoa que realmente recebe o poder do Espírito Santo, ela é liberta de todos os sentimentos que aprisionam ela. Mostrou para nós que ele veio para libertar os cativos. Também aprendemos neste mês, e eu fiquei meditando com o Senhor à noite. E eu falei, Senhor, eu queria escrever tudo isso. E eu falei assim, mas eu não vou aguentar passar a madrugada inteira acordado escrevendo. Não vai dar. Mas aí eu deixei o Espírito Santo ministrando tudo dentro do meu coração. E ver quanto que Deus tem nos ensinado. Só que aí Deus ministra algo no meu coração também. O problema não é o ensino. O problema é a prática. Você ouvir tudo que você já ouviu é muito bom. Mas se você não colocar dentro do teu coração e você não começar a exercitar aquilo que você aprendeu, são só informações. Precisamos praticar aquilo que nós conhecemos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olhamos a vida de Elias, uma vida extraordinária. Olhamos a vida de Elias naqueles momentos que ele vive tanto milagre de Deus, Deus agindo tão poderosamente na vida dele, enviando corvos, ele se alimentando e bebendo, e Deus cuidando do seu profeta, fazendo milagre na vida de uma viúva que estava numa situação pior do que a dele, ele orando e clamando, e fogo do céu desceu sobre aquele sacrifício que ele fazia. Que coisa linda, maravilhosa. Mas depois nós também aprendemos, na parte B da vida dele, que parece que Elias está na pele de cada um de nós, sim ou não? Momentos que está indo tudo bem, está dando tudo certo, aí a gente fala, nossa, Deus é conosco. As pessoas falam, nossa, como sua pregação Deus te usa. As pessoas te aplaudem, as pessoas falam, nossa, que da hora, você é um referencial. Só que aí, às vezes, acontece de pessoas não baterem palmas. E algo que eu falava com Deus, analisando a história de Elias, é que nós não vemos que ele buscava aplausos. Elias, ele não estava à procura de aplausos, porque se ele tivesse à procura de aplausos, ele não pregava a palavra que ele estava pregando naquele contexto, porque o contexto era justamente de apostasia. Eles haviam se afastado dos valores do Senhor, e que quem vive longe de Deus não entende nada daquilo que a gente está falando. Às vezes eu fico ouvindo coisas, e principalmente ultimamente tenho estudado bastante coisas, que assim, não é totalmente voltada para a igreja, para o reino de Deus, mas pessoas que tentam entender a vida através da ciência, e parece que a cegueira é tão grande, que a pessoa se torna tão materialista, só consegue viver por aquilo que vê. E aí você começa a entender e fala assim, meu Deus, mas está tão nítido isso, mas está nítido para quem está com os olhos abertos. Está nítido. Eu vinha conversando com a minha esposa para cá, né, irmão? Tem coisas que para a gente é tão nítida, mas Satanás cegou a mente de tanta gente que coisa simples que você enxerga, você talvez olhe para alguém e diga, mas como que essa pessoa não enxergou? Quem já viu isso? Você está vendo uma coisa clara e a pessoa está cega, não consegue ver aquilo. E você fala, meu Deus do céu. Mas é interessante nós aprendermos com a palavra de Deus que ela tem poder para abrir os nossos olhos e fazer entender. Por isso que Paulo diz que aquele que é espiritual, ele discerne bem as coisas, mas ele não é discernido por ninguém, porque as pessoas não têm a mesma visão. Então, quando você encontra um quadro onde as pessoas não estão entendendo nada do que você está falando, é complicado.
Mas também um cenário muito difícil é aquele que um dia entendeu e agora não entende mais, está com uma cegueira espiritual. Parece que dentro do coração não consegue mais sentir aquilo que sentia um dia. Parece que quando olha lá para trás fala, já foi uma coisa do passado. Essa pessoa precisa ser avivada. É uma pessoa viva em caminho de morte, é uma pessoa em apatia e precisa ser avivada. Hoje nós precisamos viver um reavivamento. Mas o que é este avivamento para a nossa vida? E eu fiz questão, eu tenho um livro que ele é um xodó. Eu já li ele mais de uma vez, mas eu gosto de ter ele porque ele bate muito em mim. Eu gosto muito. Ele é o meu chicote de alto flagelo. Vamos dizer assim. Que todas as vezes que eu penso que eu estou indo bem, eu gosto de ler ele. Porque aí eu me sinto mais humilhado. Porque é interessante que a Bíblia não disse que Deus ia humilhar a gente. A Bíblia diz, na resposta que Deus trouxe para Salomão, na oração dele, é que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ele não disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu humilhá-los. Não, a humilhação não é uma ação de Deus, a humilhação é uma ação do ser humano. Você e eu precisamos nos humilhar. E não existe nada mais humilhante do que quando você acha que está batendo um bolão, você lê história de pessoas que são grandes referenciais, que viveram coisas tremendas que você não viveu ainda. E aí eu gosto de abrir histórias e ler Generais de Deus, não sei se você já leu, Heróis da Fé. Livros bons para se ler quando você acha que está bombando. E você descobre que você está muito devagarzinho. E aí eu estava lendo um pouquinho da história de William Seymour. Não sei se você já ouviu falar. O catalisador do Pentecostes, Rua Azusa. Quem já ouviu falar, dá uma glória a Deus aí. Pessoas que viveram algo tremendo. E você vê que eu estava falando de Bíblia, agora já estou falando de histórias mais contemporâneas do século XIX. Para século XX. São mais próximas da nossa realidade. Mas é interessante que foram pessoas que entenderam uma verdade que aconteceu em Atos 2, que muitas vezes as igrejas se esqueceram nos dias de hoje. E aí ficam apáticas. Porque muitas vezes as pessoas pegam extremos. E eu acho muito interessante quando eu falo de extremos, porque na palavra, neste livro que eu li sobre a história, tem um homem chamado Parham também, que ele é um homem muito cheio do Espírito Santo. E esse homem, Charles Parham, ele vai até a Azusa. E é interessante que o começo da Rua Azusa começa em um movimento muito grande espiritualmente. Só que aí parece que não encontraram o equilíbrio e desprezaram a palavra. E deram mais valores a manifestações. Mas uma manifestação real, ela tem que estar baseada na palavra. Não é sentimentalismo. Só que quando esse homem chamado Parham, ele diz para o Seymour, fala assim, olha, eu vi muita coisa verdadeira, que a ação do Espírito Santo, pessoas falando em línguas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas, realmente. Mas eu também vi muita coisa de paganismo no meio disso tudo. Um homem que tinha discernimento espiritual com aquilo que estava vendo. Conseguia enxergar o que é o poder e a ação de Deus e enxergar aquilo que nada tem a ver com Deus. Aí algumas pessoas disseram, então realmente, vamos engessar a igreja, vamos engessar os púlpitos, vamos engessar o altar, vamos engessar o louvor e vamos fazer um culto dogmático, um culto centradinho, ninguém se manifesta em nada, todo mundo fica frio, não há manifestações das emoções, mas as emoções manifestam o seu eu, o seu interior. Quem está entendendo? Precisa haver. Porque como que nós expressamos?
Os sentimentos estão dentro de nós. Eu nunca vi ninguém muito feliz e falar assim, nossa, eu estou muito feliz. Eu vi pessoas felizes, vibrantes. Amém? Diga assim, quem está feliz é vibrante. Já viu muito feliz? Uma pessoa muito feliz? Eu estava contando para o Márcio ontem, a gente estava conversando, eu falei assim, teve um momento, uma vez, que eu comprei um sofá para mim. E aí eu cheguei no meu apartamento, eu tinha comprado um sofá novinho. Mas eu estava tão feliz, porque para quem não tinha nem um quarto para dormir, né, direito, agora tinha uma sala, um sofá. E eu comprei, gente, um sofá. Há muitos anos atrás. Ah, que coisa gostosa. Mas eu estava tão feliz, que na primeira semana que eu comprei o sofá, eu quebrei ele. Mas fala, porque o sofá não tinha qualidade, mas que a minha felicidade era tão grande, pastor Vitor, que eu pulava dentro do apartamento, e pulava, e gritava, e agradecia a Deus, e me joguei em cima do sofá. Pá, mas não foi jogar tipo, uau, não. Pá. Aí bem a madeira do meio trincou. Falei, puxa vida, quebrei um sofá de tanta alegria. Porque quem está muito feliz, quem recebe algo tremendo dentro de si, não consegue se conter. Como que eu posso dizer que uma pessoa consegue se conter quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus? Se até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que tem muita gente que olhou isso, não pode acontecer isso. É emocionalismo puro. Deus fala nas nossas emoções. E principalmente quando nossas emoções são saradas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Emoções saradas se alegram por coisas boas. Emoções, motivações, felicidades aparentes, momentâneas. Não. Eu estou falando algo eterno para a tua vida. A presença do Espírito Santo em você vai fazer você saltar de alegria. Amém? Apóstolo, mas as pessoas vão me julgar, o problema é delas. Amém? Se ela não está sentindo, o problema é dela. Você está sentindo. E você expressa do jeito que você quiser. Mas apóstolo, tem gente que já é mais reservado. Mas essa pessoa também pode estar sentindo o poder do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo, e é verdade que ele se manifesta nas emoções, ele se manifesta em pessoas que são mais assim, mais explosivas, vamos dizer assim, que não se preocupam muito com o que os outros pensam ao seu lado. A mesma ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa assim é a mesma ação na vida de uma pessoa que também não tem essas, vamos dizer assim, não é espalhafatosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tanto quanto o Espírito Santo transforma a vida dessa pessoa, como transforma a vida da outra pessoa. É a experiência. Só que essa experiência, ambas elas estão centradas na palavra. Porque deixa eu dizer para você. Primeira coisa que acontece para uma pessoa entrar no caminho de apostasia e de esfriamento espiritual, ela já não lê mais a palavra. Por não ler a palavra, talvez você nunca leu. Talvez você nunca se preocupou com isso. Então você precisa começar a se preocupar. Nem quem tanto ora consegue orar tanto se não tiver palavra. Amém? Porque quando nós olhamos aqui na palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar a mim, mas orar o quê? Porque às vezes as pessoas pensam que orar a Deus é só quando precisa de coisas. E a Bíblia nos ensina que nós devemos meditar na palavra e orar a todo momento. E orar não é só tirar 15 minutos, não. É ter uma vida devocional e a sua mente estar constantemente voltada para Deus. Às vezes nós queremos avivamento, mas nós buscamos a Deus na carne. Como que a gente pode buscar Deus na carne? A gente faz regrinhas e tempos. E dizer, eu orei 2 horas, eu orei 3 horas. E a gente está conversando sobre isso, não é, Nancy? Ele estava falando sobre isso. Ah, eu orei 1 hora, orei 2 horas, orei 3 horas. Não. É o
quanto você está na presença de Deus. Não me lembro o nome de um homem, mas de um grande avivalista também, que faz parte desses livros, que perguntam para ele, por tanto milagre que acontece através da sua vida, você deve ser uma pessoa que ora de 2 a 3 horas. Aí ele falou, não oro de 2 a 3 horas. 1 hora. Ele falou, não, eu não oro 1 hora. Ele falou assim, da maneira que você está pensando, eu oro 15 minutos. Como assim? Você é tão cheio do poder de Deus. Porque eu não oro somente por 1, 2 ou 3. Pedir algumas coisas para mim é coisa rápida. Agora a presença de Deus é 24 horas que eu estou na presença dele, pensando em Deus, falando com Deus, vivendo Deus, expressando Deus. Então não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Mas a gente vê tanto você, uma pessoa que expressa, que mostra que você está sempre na presença de Deus. Agora você falou certo. Estar na presença de Deus, eu não fico 15 minutos. Eu vivo para a presença de Deus. Estar na presença de Deus todo momento. Porque todas as vezes que nós começamos a tirar Deus da nossa vida, dos nossos momentos, e dizer, esse momento não é seu, Senhor, esse momento é meu, você está colocando Deus lá do outro lado. E quando você não coloca Deus na sua vida, é porque alguma coisa está disfuncional. Deus precisa estar em todas as áreas da sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é o princípio de um avivamento. Pessoas se colocando na presença de Deus e dizendo, Senhor, eu quero viver isso. Tem alguém que quer viver isso na sua vida hoje? Deixa eu continuar uma leitura com você, que é a pregação de hoje. Já estou pregando, amém? Desde que subi aqui, estou dando daquilo que o Espírito Santo me deu. Amém? Olha que interessante no capítulo 7 de 2 Crônicas. Versículo 14. Se o meu povo, diga assim, se o meu povo. Isso daí dá uma pregação muito grande já. Se é condicional. Se. Eu chego para você e falo assim, ó. Se você quiser este copo d'água, levanta-te e anda e pega o copo d'água. Se você quiser. Se você não quiser, o que você faz? Fica sentado. Ou seja, o se leva eu e você ao livre-arbítrio de tomar uma decisão. Não é esperar que Deus tome a decisão de buscar a Ele mesmo. É se você, se eu, se nós, se o meu povo. Quem tem filho aí? É seu filho ou é meu filho? Seu filho. Vamos dizer assim, entre aspas, dizendo, é propriedade, é meu. Tequinho de mim. Um pedacinho do coração do lado de fora, não sei como que você chama seu filho, mas ele é seu filho, é propriedade, é sua casa, meu ambiente. São coisas que são propriedades. Agora vamos trazer isso para Deus. Meu povo. Não sei se você entende o que é isso. Ser povo de Deus. Ser de Deus. Ser de Deus é reconhecer o que Moisés reconheceu. Senhor, não nos faça subir para lugar algum, para ir lugar nenhum, se o Senhor não for conosco. Porque não é porque o Senhor está conosco é que nós somos diferentes de todos os povos. Nós somos o teu povo. Deus mesmo, ele fala isso, essa posse de Deus, dizendo, vocês são meu povo. Quando Deus envia Moisés para falar com o faraó, ele diz assim, ó, diga para faraó que deixe esse povo aí sair para adorar. Não, ele disse, deixa o meu povo
meu povo sair do Egito. Meu. Já dá para entender isso, irmão? Propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita. Povo que foi resgatado, aleluia. Povo que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. E quem fez isso? Deus. Deus te amou. Pedro, ele teve esse entendimento depois da sua restauração. Nós somos pedras vivas. Nós somos um povo eleito, sacerdócio real. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque não era qualquer pessoa que podia ir nesse lugar chamado Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia até lá. Aí um dia, entra alguém através daquela cortina espessa. Ele é o sacrifício, ele é o sangue, ele é o sacerdote, ele é o sangue do cordeiro sobre aquela tampa. E agora o véu se rasga de alto a baixo. Hebreus trata que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entra na presença de Deus uma vez só e basta. Jesus não vai entrar na presença de Deus como sacrifício pela sua e pela minha vida. Ele já entrou na presença de Deus. Ele disse lá na cruz: não vai se consumar. Ele disse: está consumado. O meu sangue está derramado, Pai. Pode perdoar que o preço foi pago. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você se arrepende dos teus pecados, Ele não te perdoará. Se você se arrepende dos seus pecados, Ele já te perdoou. É diferente. Dos teus pecados eu não me lembrarei, mas eu, por amor de quem? De mim mesmo, diz o Senhor, perdoarei os vossos pecados, lançarei para trás e não tratarei mais sobre este assunto. Apocalipse nos diz: eis que faço nova todas as coisas. A Bíblia nos ensina que quem está em Cristo não será, já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque a salvação é um selo de Deus na tua vida. A salvação é um ato legal de Deus dizendo: você está salvo. A partir daí, nós temos um processo. E esse processo não é o de salvação, mas é o de santificação. Por isso que todo cristão salvo, ele busca a santidade. Porque sem ela, ninguém verá a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quanto assunto que nós poderíamos abordar. Mas nós lemos aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quando a gente casa, o nome do marido vai para a esposa ou não vai? Sim ou não? Pode ser Godofredo, não sei das quantas. Pode não gostar muito do sobrenome, mas vai. Vai lá, vai o nome. É aliança. É meu. Deus está dizendo: o meu nome está vinculado a você. Se chamam pelo meu nome. Eu sou de Cristo, você é de quem? Eu sou de Deus, você é de quem? Você é de Deus. Ninguém pode contra você, porque você é de Deus. Diga assim: eu tenho um dono. Diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Amém? Se essas pessoas que dizem que são povo de Deus, que também dizem que se chamam pelo nome,
se humilhar. Acho que não preciso estender mais o que é humilhar, né? É a atitude nossa, se humilhar. Não tem como. Eu vou dizer forte. Não tem como uma pessoa ser cristã, salva e soberba. Porque o soberbo, ele acha que ele é melhor do que os outros. Que tudo que ele tem é mais do que os outros. Mas Jesus disse, lá em Mateus 5, que felizes são aqueles que são humildes de espírito, pobres de espírito, que sabem da sua condição de pobreza espiritual e não têm o que oferecer para Deus. Não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, miserável, pecador, se humilha porque sabe, não tem como pagar. Eu não tenho como pagar. Nem eu nem você temos como pagar pelos nossos pecados. Por isso que salvação é uma aliança unilateral. É Deus. De terça-feira, não perca terça-feira, agora a gente vai tratar mais sobre esse assunto. Se a salvação estivesse baseada em cada um de nós, no que nós fazemos, pode ser que a gente acorde salvo e durma condenado. Por quê? Porque está sobre nós. Eu é que faço alguma coisa para ser salvo. Na aliança da salvação, não. Ele fez tudo o que precisava ser feito por você. Ele te amou, ele decidiu te perdoar, ele decidiu produzir a justificação para você que estava na pessoa de Jesus Cristo, e em Cristo está pago todos os nossos pecados. Ele riscou a cédula que era contra as nossas vidas e ele disse: está consumado, vocês estão perdoados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que a gente se humilha. Porque como que você pode chegar num banco? Imagine só, você chega num banco devedor. Só que aí, o próprio banco também é devedor. O gerente do banco também tá ruim. Tá todo mundo ruim. O único que tá bom é o dono do banco. Como que alguém pode chegar? Vamos supor, você vai chegar pro gerente e falar assim: estou numa dívida terrível. Ele fala assim: ixi, a minha também é ruim, hein? Mas eu estou devendo aqui no banco. Aí ele falou assim: mas eu também. Ele falou: puxa, mas sujou nome, CPF, sujou a meia, as carças, sujou tudo. Então tudo sujo. Aí ele falou assim: o pior é que eu também. E você trabalha aqui? É. Mas como que você trabalha estando devendo tanto para o banco? É porque alguém veio na frente e pagou para o dono do banco. Como assim? É. Assim como você não tem condição de pagar a dívida. Então não se sinta menor do que eu, porque eu estou na mesma condição que você. Porque a gente se sente humilhado diante de pessoas que têm muito mais do que a gente, sim ou não? Mas se a pessoa também está na mesma condição que nós, a gente dá a mão para ela e sai os dois desnudos, sem R$1 no bolso. Qual a diferença de um para o outro? A mesma coisa é quando eu e você chegamos na presença de Deus, chegamos todos humilhados, cobertos de cinza, com vestes rasgadas, diante do Senhor, dizendo: nós não temos o que te oferecer. E aí Deus diz: mas eu tenho o que te dar. Aleluia! Além de você não ter o que oferecer, nada que possa te fazer digno de alguma coisa, Deus, além de te perdoar, ainda acredita algo na sua conta. Ele te ama. Ele diz: agora eu te adoto como meu filho. Agora eu te faço uma pessoa rica comigo. Você é herdeiro em Cristo. Um dia você vai entender mais ainda isso. Amém? Se humilhar. Orar. Mas tira essa oraçãozinha sua, tá? De: Senhor, abre aquela porta. Quando a porta abrir, você não tem mais o que falar, a não ser os primeiros dias de agradecer. É orar. É buscar. É buscar a face de Deus. Diga assim: orar é buscar a face de Deus. Quem ora só querendo alguma coisa para essa terra, enquanto ela não acontece, a pessoa ora, e quando demora a acontecer, a pessoa nem vou orar mais. Por quê? Eu oro, Deus não faz.
Quem está entendendo? Agora, quem ora para buscar a face de Deus? Sempre aquele que busca, acha. Aquele que bate, vai se abrir. Isso que é interessante desses grandes homens e mulheres também, avivalistas, é que eles não buscavam o que Deus podia fazer. Eles buscavam quem Deus era. E fazer o que Deus queria fazer era consequência do relacionamento deles com Deus. Muitas vezes estamos querendo que Deus faça aquilo que nós tanto desejamos. Mas nós precisamos buscar a face de Deus para que Ele faça o que Ele quer. Milagres, a porta que Ele vai abrir, o que Ele vai fazer, isso é secundário. O que nós queremos é a sua presença. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que acrescenta aqui, ó. Se meu povo que se chama pelo meu nome, vírgula, se humilhar, vírgula, e orar, vírgula, e me buscar. É buscar até achar. A Bíblia nos ensina. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É garantia de Deus, não sou eu que estou dizendo. Apóstolo, mas eu não achei ainda. Eu não cheguei aonde eu gostaria de chegar. Continua buscando até chegar. Amém? Outra característica para um verdadeiro avivamento: se converter dos seus maus caminhos. Diga assim: se converter dos seus maus caminhos. Você acha que Deus não te ouve? Deus ouve. Deus ouve você. Mas eu quero ler com você rapidamente, eu vou ler. Isaías, capítulo de número 59, eu quero ler alguns versículos. Preste atenção no que eu vou ler. Capítulo 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, em vão, e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam os ovos de serpente e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. É como se fizesse uma alusão que Adão fez de se cobrir com folhas. Se folhas cobrissem a gente, não faríamos roupas. Deus proveu a salvação, dando para o homem o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, cobrindo ele dos seus pecados, somente em Cristo. Diga assim: somente em Cristo. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor. Mas andamos na escuridão, apalpamos as paredes como cegos. Sim,
como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia, como nas trevas, e entre os homens, e entre os robustos, somos como mortos. Não é a mão de Deus que está encolhida, são os nossos pecados que nos impedem de viver avivamento. Mas se nos humilharmos, orarmos e buscarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus e perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Passos para um avivamento. Quando eu olho para a Bíblia, eu falo, Senhor, e às vezes eu não sei se você faz isso, mas eu dou umas risadas com Deus. Que Deus olha para mim e diz assim, você está ficando maluco, filho? Não dá para você fazer tudo isso que você está pensando na sua cabeça, não. Mas não é só comigo, não. Não é assim, Jair. A gente vai lá e prepara, Deus vai falando um monte de coisa nos nossos corações, fala, eu quero passar tudo isso para o povo. E aí não dá, né, pastor? O tempo não dá, aí você fica agoniado, você quer passar aquilo, porque aquilo que Deus colocou em você é tão grande, é de tão grande magnitude que você entende o quê? Que todos precisam saber, todos precisam ouvir isso. E quando eu olho para avivamento, eu olho para Neemias, e a oração de Neemias foi justamente essa. Por que é que o povo estava naquela situação? Por que é que você está nessa situação? É porque abandonaram o Senhor. E aí Neemias, quando ele olha, lá em Neemias capítulo 1, ele olha e fala assim, nossa, meu Deus, como será que está Jerusalém, essa mesma cidade, que Deus disse que os olhos dele estavam atentos para aquele lugar? Parece que Salomão já estava falando de algo profético que iria acontecer. A cidade não seria fiel, e Deus é justo. Foram levados cativos para a Babilônia. O rei destrói a cidade, e os tesouros não prendem Deus, o templo não prende Deus. E aí nós vamos aprender que é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita, mas uma pessoa arrogante que acha que tem Deus preso nas coisas, Deus deixa. Aí Neemias, ele pergunta para os irmãos que estão vindo de Jerusalém, como que está a cidade de Jerusalém? E eles dizem, um caos. Um caos. Porque Neemias vai fazer a última leva que vai para Jerusalém é com Neemias. Esdras já tinha ido, já tinham começado a reconstrução do templo, mas a cidade não tinha força. Gente pobre, gente desanimada. Por isso que eu tenho vamos dizer, uma paixão muito grande pela liderança de Neemias. Porque ele olha para pessoas desanimadas, como muitas vezes nós encontramos as pessoas desanimadas na igreja. Povo fraco, povo abatido, povo que não tem força, povo pobre, que eu falo no sentido, não é financeiro, eu falo pobre dentro de si, não acredita mais em milagre, não acredita que pode levantar a cidade. Pessoas que estão preocupadas mais com as suas vidas do que preocupadas com o reino de Deus. E a oração que Jesus nos ensina é que venha o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus se estabeleça. E às vezes nós vemos na igreja as pessoas buscando a Deus para que Deus faça aquilo que elas precisam, que Deus resolva o problema. Isso é idolatria, é colocar a Deus que Ele tem que fazer uma coisa que você quer. Deus não é do jeito que você quer, Ele é Deus. E se bem que se nós analisarmos praticamente que a 100%, nós vamos colocar uns 80%, que nós estamos onde nós nos colocamos e nós temos colhido aquilo que nós temos plantado, sim ou não? Gálatas 6:7 é áureo para nós na igreja. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher.
Então desperta rápido para colher coisas boas ainda na tua vida. Olha para o seu plantio, olha o que você tem feito, porque você vai colher daquilo que você tem plantado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Plante oração, plante arrependimento, plante com inteligência, plante com sabedoria. Você jovem, não se apoie na sua juventude. Eu também já fui jovem, agora eu sou jovem há mais tempo. Mas quem dera a gente olhasse lá para trás e falasse, se eu tivesse essa oportunidade, sim ou não? Sabe aquele negócio que você entra na faculdade, e aí na faculdade Deus fala assim, você é um tonto. Você é tonto. Tanto tonto que você é, que o que você está vivendo com 50, com 40, era para você ter vivido com 20 anos de idade, e você largou tudo isso lá atrás. Quem está entendendo? Só que você precisa ter a inteligência para fazer o seguinte, lá atrás eu não volto, mas daqui para frente eu escrevo. Aleluia, aplaude ao Senhor. Esses dias atrás, eu estava em casa assim, eu vi uma tira de pão dentro do lixo. Assim, o que esse pão de forma está fazendo dentro do lixo? Aí eu falei, foi você, Rafael, que jogou? Ele falou assim, foi, já venceu, não serve para mais nada, agora já era. Ele falou, acho que estava meio esquisito assim. Já foi então. A mesma coisa a gente tem que fazer com coisas que você coloca prazo de validade para as coisas do seu passado. Chore por elas até hoje. Amanhã se alegre com o presente e com o futuro. Diga o seguinte, joga esse pão velho fora, irmão. Você vai ficar olhando para ele, juntando bolor para quê? Joga fora, diga assim, joga fora. Amém? Aqui a palavra de Deus nos ensina para a gente conseguir pregar tudo hoje. Aí então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Neemias, quando ele ora, você lê lá depois, não dá tempo. Eu estou falando, não dá tempo. Eu podia falar de Neemias, podia falar de Josias. Eu poderia falar de tantos homens de Deus que viveram um avivamento. Amém? Mas que interessante, já que a gente está falando de Neemias aqui. Quando os irmãos dele falam como está a cidade de Jerusalém, Neemias está mal? Sim ou não? Não. Não. Porque um pobre se compadecer de outro pobre, que está na mesma situação, os dois estão dividindo o mesmo pão duro, sim ou não? Agora ele está bem, ele é copeiro do rei, ele é alguém de confiança do rei, mas ele diz, como que está a vida dos meus irmãos? Quando ele fica sabendo do relatório, ele senta e chora. Por ele viu a situação comoveu. Aí ele começa a admitir, nós pecamos. Olha só o que aconteceu, Senhor. Só que ele faz a oração que Salomão tinha feito anteriormente. Mas a tua palavra diz que se o teu povo que se chama pelo teu nome se orar, buscar a tua face, se arrepender dos seus caminhos, então o Senhor sararia a nossa terra. Nós ainda somos o teu povo e eu clamo, Senhor, ajuda essa nação. E Deus gostou, porque Deus está sempre à procura de intercessores que se importam com os necessitados. Quem está entendendo? E ele diz, Senhor, se tu podes e queres fazer alguma coisa, me usa para que esse cenário seja mudado. Quando ele chega para liderar, porque o líder ele não escolhe ser líder, diga assim, líder não escolhe ser líder, é Deus que o elege, é Deus que coloca ele lá. Tudo aquilo que estava movendo no coração de Neemias é Deus trabalhando ao favor. Ele chama as pessoas e diz, olha, deixa eu dar um testemunho. Deus está agindo ao nosso favor. Mas quem era Neemias? Copeiro do rei. Ele não era governador. Ele não era administrador da terra.
Amém? Ele não era um governante. Ele só era uma pessoa que se importa. Deus está à procura de pessoas que se importem e sintam a dor. Diz a palavra que ele pega aquelas pessoas desanimadas, com muito ataque, com muita dificuldade. Ele consegue edificar os muros. Mas não acaba o problema, porque agora com os muros edificados ele tem problemas internos. Então ele resolve os problemas internos. O que? O egoísmo, as pessoas uma passando por cima da outra, a falta de respeito com o temor, com o altar do Senhor, as pessoas que tinham abandonado o altar, tinham abandonado os sacerdotes, tinham abandonado os irmãos, pessoas que estavam explorando, os que tinham mais exploravam, os que tinham menos, tudo dentro do mesmo povo. E eles falam assim, desse jeito não vai haver avivamento. Quando nós lemos a história do rei Josias lá em Reis, nós vamos ver que ele é uma pessoa que vai promover um avivamento. Diz a palavra de Deus que ele começa a reinar pequeno. Mas diz a palavra que ele andou nos caminhos do seu pai Davi. E ele trouxe uma reforma. Ele recebe a palavra de Deus. Ele recebe a palavra do Senhor e começa a ver e fala assim, nossa, nós estamos fora da vontade de Deus. Ele começa a dizer para o povo, nos arrependamos, porque ele rasgou as suas vestes. Ele vai lá e reforma, ele tira toda a idolatria e Deus diz, eu te abençoarei, eu serei contigo. Eu vou destruir essa cidade porque eles foram infiéis. Mas você tem aliança comigo e não será no teu tempo. Olha o que é o poder de uma aliança com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Orar, buscar e se arrepender. Então, o Senhor ouvirá dos céus a sua oração. Estava esses dias, eu passei na feira, e eu tenho amizade com algumas pessoas na feira, e eu estava conversando com um rapaz da barraca de fruta, e ele disse, irmãozinho, você viu o que está acontecendo aí da guerra, né? E ele sabe que eu sou pastor. Ele disse, nossa, é difícil, né? Eu falei assim, irmãozinho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso mentir para você, como eu não posso mentir para a minha igreja. Falou o quê? Eu falei, olha para mim. Ele olhou e disse, você pode mudar a sua família. Você pode mudar o ambiente que você estiver. Você pode fazer da tua casa um lugar de paz. Você pode fazer com que o lugar que você está, ele seja transformado. Mas deixa eu te avisar uma coisa. Se prepara, porque dias ruins virão. Mas você pode viver algo sobrenatural na sua vida. Aí ele olhou assim e falou, irmãozinho. Porque a gente ouve das guerras. A gente está enfrentando com mais força Covid, mas não se esqueça de todas as palavras que Jesus disse, do que Paulo disse. Haveriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, que procurariam líderes que pregassem aquilo que os ouvidos deles buscam e não suportariam mais a sã doutrina. Sim ou não? Um tempo conhecido como o tempo de apostasia. Apostasia é afastar-se dos caminhos, dos valores de Deus. E é o que mais tem acontecido nos dias de hoje. É bíblico que o amor de muitos esfriariam por aumentar a iniquidade. Sim ou não? Mas isso está sendo escrito para o mundo ou está sendo escrito para a igreja? Para a igreja. Na onde que vai haver o esfriamento do amor? Na igreja. Não vai fazer mais sentido. As pessoas vão dizer coisas que eu estava conversando esses dias com um pastor amigo. As pessoas estão com uma história dizendo assim, a minha família é o meu primeiro ministério. Eu não vou discordar disso. Por isso, eu passeio com a minha família, eu não vou na igreja com a minha família, eu vou curtir com a minha família, eu vou cuidar dela, vou viajar com a minha família,
Não. Você está com desculpa. Você não quer servir ao Senhor. Porque Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é cuidar da família. Passear com a família é ter momento em família. Mas cuidar da sua família é você, homem, que está dizendo que tem que passear com a esposa porque é seu primeiro ministério e mostrar para ela que você é um servo de Deus. Isso sim é cuidar da família. É mostrar para o filho que você é um servo de Deus. Você mostrar para as pessoas ao seu redor que você teme ao Senhor e que você serve ao Senhor. E que se alguém quer seguir um caminho para ir até Deus, você sabe a direção, você aponta para Cristo através da sua própria vida. Quem está entendendo? Precisamos ou não precisamos viver um avivamento? Vamos orar por isso? Quero muito que você seja impactado pelo poder de Deus. Que os bombeiros, numa terça-feira à noite, porque aí vai dar mais sinal, parem desenrolando a mangueira aí na porta, preocupados se está pegando fogo na igreja. E quando eles entrarem, eles vão ver o dia de Pentecostes acontecendo aqui dentro. Que as pessoas comecem a dizer, vamos lá naquela igreja. Por causa do apóstolo? Não. É porque existem homens e mulheres de Deus que têm uma palavra para sarar as nossas vidas lá. Que ao invés de nos preocuparmos, se a gente tem que ter menos um culto, a gente se preocupa em que dia que a gente vai encaixar mais um culto, porque não está dando de tanta gente que está buscando, tem sede de Deus. Que a gente possa viver momentos onde as pessoas chegam na nossa casa para a gente receber as visitas, elas nem vão mais. Por quê? Você não vai estar lá. Por quê? Porque você vai estar cheio da glória, buscando ao Senhor, adorando Ele na hora do culto. As pessoas não vão mais na sua casa no horário que você vai para o culto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque sabe que o culto a Deus é mais importante do que você ficar em casa recebendo. Porque eles não largam o futebol para te receber. Eles não largam a viagem para te receber, mas você larga Deus para receber os outros. Quem está entendendo, diga misericórdia. É a realidade. Um tempo onde nosso maior foco seja reino de Deus. Que nós trabalhemos, que nós sejamos prósperos em nome de Jesus, mas nunca a prosperidade roube o nosso tempo de adorar ao Senhor. Amém? Esse avivamento. Que todos os deuses se levantem querendo ganhar o nosso coração, mas você possa dizer, o meu amor, a minha adoração é exclusivamente do Senhor. Amém? Que as promoções, que o dinheiro, que nada tire a sua atenção. Que você olhe e diga, o Senhor é o maior bem que eu tenho na minha vida. Eu não troco Deus por nada. Mas se você não negar Ele, você vai para a fornalha. Não importa. Ele diz que se eu estiver que passar pelo fogo, Ele não vai me queimar. Ele disse que vai estar comigo, que as águas não me submergirão, porque Ele vai estar comigo. Apóstolo, mas será que a gente tem que passar por alguma coisa? Deus não disse que nós não vamos passar. Ele disse que nós não passaríamos sozinhos. Paulo, ele disse para Timóteo, uma das partes mais tristes do que ele escreve, Timóteo, não se envergonhe de mim por causa das minhas prisões. Não se envergonhe do evangelho do nosso Senhor, o qual me leva a sofrer essas prisões. Timóteo, não se embarace com as coisas dessa vida como um bom soldado. Timóteo, quando você vier me visitar, está muito frio. Não demora. Antes do inverno vem e traz a minha capa. Porque eu estou passando muito frio aqui nessa cela. Mas também traz os meus pergaminhos, porque ainda tem uma palavra para escrever. Timóteo, Alexandre me abandonou, fiquei sozinho nessa cela. Na minha audiência, não foi ninguém para me defender.
Mas deixa eu consertar. Eu não estou só, porque todos os momentos Deus esteve comigo. Deus não te abandonará. E o dia que as portas se fecharem aqui, uma porta se abrirá no céu para você. Você pode se colocar de pé nesse momento para orar com você. Chorar com você. Nós temos ali um casal de visitantes. Sejam bem-vindos hoje. Receba essa palavra no coração de vocês também, que haja avivamento para a vossa vida. Que vocês recebam o que vieram buscar de Deus hoje para a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Cada um de nós aqui, que hoje possamos ser marcados por um verdadeiro avivamento na nossa vida. Você não conversou comigo, mas Deus sabe como está o seu coração. Talvez um coração aflito, um coração inseguro, preocupado, um coração entristecido, que perdeu algo de valor, um coração que está sem forças para lutar. A Bíblia não lia aqui em nenhum momento: se o meu povo que se chama pelo meu nome disser para mim que são fortes, que são sarados, que são top, que está indo tudo bem, aí então eu estou com eles. Diz tudo ao contrário. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o fraco dizer eu sou fraco, porque aí depois, fortalecido pelo Senhor, ele vai poder dizer: diga o fraco, eu sou forte. É para você, é para mim, nos momentos mais tristes e mais difíceis da nossa vida, Deus trazer um soprar do Espírito sobre a tua vida. A Bíblia diz que há esperança para o pavio que fumega. Sabe o que é um pavio que fumega? Ele está se apagando. Ele só aquela brasinha na pontinha do pavio. O que você faz? Aí volta a chama. Que o Espírito Santo sopre na tua vida hoje. E acenda essa chama evangelística. Acenda essa chama por Ele. Este amor, esse desejo, esse desespero. Você precisa estar desesperado por Deus. Ele, para ter Ele, para alcançar Ele, é preciso pagar um preço, é preciso se santificar, é preciso orar, é preciso se arrepender e buscá-lo, porque a certeza que nós temos é de encontrá-lo. Então talvez você esteja cansado, oprimido. Eu quero declarar hoje em nome de Jesus este poder do Espírito Santo na tua vida, para você se engajar na obra, para você restaurar a sua família, para você restaurar a sua sorte. Apaga o teu passado hoje na presença de Deus. Ele é aquele que lança no mar do esquecimento, e Ele te diz: eu te dou uma nova história. É só você buscar, é só você abrir o seu coração nessa manhã. Levante as suas mãos, vai orando, vai abrindo o teu coração a Deus e vai dizendo para Ele o que é que você está buscando, qual é a área da sua vida que você precisa desse avivamento. Ele vem trazer vida. Oh Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, sobre a tua igreja hoje, sopra sobre a nossa vida, faz um tempo de restauração, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo, Senhor Deus, que tem roubado a alegria do teu povo, coloca por terra hoje, Senhor. Eu declaro restauração. Oh, Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a tua vida que o vento do Espírito Santo sopre sobre você e você viva coisas sobrenaturais. Que Ele acenda a chama em você. Larga tudo para trás e segue para este novo caminho, novo e vivo caminho que Deus tem para a tua vida
Em nome de Jesus. Amém.